Então, esse primeiro capítulo, né, do volume 3 é Descobrindo o Universo, e em seguida a gente vai ver também algumas questões de genética, tá? Então, esse bimestre vai trabalhar conteúdos um pouco diferenciados, né, em relação ao que a gente estava vendo até agora, tá? Então, essa introdução aqui sobre a astronomia, né, ela tem esse objetivo da gente entender de onde esses conhecimentos vieram, né, e como que essas discussões têm interferido no nosso cotidiano, interferido nos ciclos, né, e na organização até da nossa vida, tá? Então, para a gente começar, a gente vai falar um pouquinho sobre como que a astronomia se desenvolveu em diferentes culturas, né, em diferentes povos aí ao longo do tempo, tá? Então, a gente já tem, né, curiosidade de investigar o céu, de uma certa forma, né, já há muito tempo, né? Então, desde a antiguidade, a gente já buscava entender o que eram, né, os astros que a gente observava durante a noite, né? E aí os equipamentos também foram se desenvolvendo, porque para poder fazer essas observações mais a fundo, a gente foi desenvolvendo tecnologia, principalmente relacionada a equipamentos que usam lentes de aumento, né, para que a gente pudesse entender melhor o que eram, né, esses pontos brilhantes que a gente observava no céu, né? E hoje a gente tem, como eu falei antes, né, a gente tem um conhecimento amplo, mas ainda está muito longe de ser um conhecimento profundo de como que o universo funciona e tudo que existe, né? Porque está tudo muito longe, né? Então, a gente tem muita curiosidade ainda sobre esses aspectos, porém, a gente tem limites, né? E esses limites não permitem que a gente avance muitas vezes nas investigações, tá? Então, sobre a contagem do tempo, né? Foi um dos primeiros aspectos, talvez, que tiveram relacionados aos astros, né? Porque cada civilização, cada povo, né? Cada cultura teve o seu próprio jeito, né, sua própria forma de medir o tempo para que a gente chegasse hoje na medição de tempo que a gente tem, né? Então, o nosso calendário, ele tem uma história, né? Ele não surgiu do nada, né? Foram séculos de mudanças e de propostas através do que se observava e que se acreditava que estava acontecendo, tá? Então, para os babilônicos, né, lá em 1900 a.C., né, gente? Então, é muito tempo atrás, né? Quase 2.000 anos atrás. 4.000 anos atrás, né? 2.000 a.C., quase 4.000 anos atrás. A lua era o foco principal, tá? Então, para os babilônicos, a lua tinha muita importância e o calendário que eles utilizavam era um calendário lunar. Então, né, por consequência, ele era dividido em períodos que correspondiam às 4 fases da lua, né? Então, como são 4 fases, né, e cada uma delas dura em média 7 dias, vocês já devem ter percebido isso, até porque vocês já estudaram isso em outros momentos, né? Então, cada fase da lua dura em torno de 7 dias no céu, né? Então, acabava que cada mês para eles tinha 28 dias, tá? Então, eram 4 semanas de 7 dias e ficava com 28 dias. E o ano solar, tá? Porque aí eles tinham cada mês relacionado às fases da lua e tinha um ano, né? Esse ano, que era uma volta ao redor do Sol, no caso, né? Que a gente sabe bem aí da translação, tinha em torno de 12 ou 13 meses, tá? Então, eles utilizavam, ao invés de utilizar números, né? Eles utilizavam símbolos, né? Até o 59, e depois eles repetiam a notação do 1, porque eles não tinham ainda o 0, né? Não consideravam o número 0, né? O 0 é algo mais recente, digamos assim, né? A ideia do nulo, ela é mais recente, tá? Então, esse mesmo padrão de representação era utilizada para outras áreas, né? E dividir os ângulos em minutos e segundos, né? E dividir o tempo também em 1 hora, né, em 60 minutos e 1 minuto e 60 segundos. Então, essa ideia, né, de hora já vem daí, né? De 4.000 anos atrás a gente já tem essa ideia da hora, tá? E do dia, então, organizado em horas, né? Então, já vem lá dos babilônicos, tá? E, obviamente, como a gente já tem, né, em outras civilizações, existiam muitas histórias, né? Muitos mitos a respeito dos fenômenos que eram observados, porque não se tinha um entendimento, né, exato do que estava acontecendo. Então, vocês já devem ter estudado, né, mitologia grega, mitologia romana, a gente tem aí várias até divindades relacionadas, né, a alguns fenômenos, tentando explicar algo que naquele momento era inexplicável,
tá? Então aqui, por exemplo, né, tem o deus babilônico, né, que é o deus Marduk, que na cultura deles seria o deus que criou o céu e a terra, tá? Então a gente tem, esse aqui é o deus, né, e esse aqui é o caos, né, a representação do caos parece aí algo como um dragão, né, ou uma quimera, tá? Parece uma lhama com garras, parece um dragão, uma lhama. É verdade, e uma asa de ave, né, Gabriel? Por isso que eu digo, parece até uma quimera, né? Tem umas patas aqui, umas garras que parecem de uma ave de rapina, né? Então, os Incas, né? Logo depois a gente tem os Incas que ocupavam aqui o nosso continente, né? Então, ficavam na costa oeste aqui da América do Sul e eram chamados de povos pré-colombianos. Acho que vocês já estudaram isso em história, né? E essa civilização, então, durou até 1533, né? Vem lá desde o século 13, né? Até 1533. E eles cultuavam o sol, tá? Então, para os babilônicos, a lua era mais representativa e para os incas era o sol, né? Tinha o deus sol. Então, eles tinham, né, nas suas construções, hoje a gente tem ruínas, né, das regiões onde os incas habitaram, e eles tinham observatórios para estudo do céu, né, e já se encontrou vários registros, inclusive da própria Via Láctea, né, o que é algo, gente, muito incrível, né, se a gente considerar a tecnologia que era disponível naquela época, tá? Então, eram estudos muito aprofundados para a realidade que eles viviam, né? E eles tinham a noção já, né, de várias constelações e dos solstícios e equinócios, que são os momentos de mudança das estações, né? Lembram lá que os equinócios são os dias que marcam as estações intermediárias, né, de primavera e outono, e os solstícios são os que marcam as estações de mudança de clima maior, né? Que é o verão e o inverno. Então, é o dia mais longo e o dia mais curto do nosso ano, né? O solstício de verão é o dia mais longo e o solstício de inverno é o dia mais curto. Lembram disso? Do ano passado? Sim. Vagamente? Então, esses calendários, né, com base no movimento do Sol, né, nesses períodos que o Sol estabelecia, eles organizavam o plantio, né, então o cultivo, né, a parte da agricultura, digamos assim, e também das festas e celebrações, né? Então se cultuava e se celebrava em vários momentos do ano, né? E essas datas aí marcavam esses momentos, tá? A Via Láctea para eles era entendida como se fosse um rio sagrado, né? Ou um rio celeste, e eles, claro, que não tinham a noção de toda a grandeza, né? Mas já tinham identificado ela, tá? Existe, né, um conjunto de astros, né? É uma constelação chamada de Lhama Negra, né? Então, o lhama é um animal típico daquela região, né? E existia uma constelação especial para esse animal, tá? E aí tem uma outra constelação que é chamada, né, de Lhama Prata também. Então, essa constelação, ela tem a ver com a posição que o planeta está, né, claro, e marcava aí os meses de agosto e novembro e coincide com o momento de reprodução desses animais, né? Então, tinha um significado bastante grande para eles, né? Esses animais são bem conhecidos e falados até hoje, né? Tem várias estrelas, né, que a gente utiliza a mesma denominação que eles já deram naquela época, tá? Então aqui tem alguns exemplos, né, de constelações e estrelas que foram batizadas pelos incas. Depois tem os chineses, né? Então os chineses também tiveram uma participação bem grande no entendimento, né, do universo e na leitura do céu, digamos assim. E a gente teve também contribuições para a própria organização do tempo, tá? Então, existe um calendário chinês, né? Vocês devem já ter ouvido falar. Então, o calendário chinês, ele não é como o nosso, tá? E lá em 1500 a.C., então também é muito tempo atrás, né? 3.500 anos atrás, eles já tinham um calendário lunar que tinha um ciclo de 12 luas, né? 12 luas da mesma fase, nesse caso. E correspondia a 354 dias, né? E aí eles acrescentavam um mês de 29 ou 30 dias de tempo em tempo para poder
realinhar esses anos, né? Porque se hoje a gente usa o tempo, né, o ano em 365, né, percebam que ali está faltando 11 dias, né? Nesse calendário aqui está faltando 11 dias. Então, de tempo em tempo, eles acrescentavam um mês para compensar esses dias que não tinham sido contados, porque, claro, não se tinha o calendário que a gente usa hoje, né? Então, esse calendário aí funcionou por um bom tempo. E aí, depois, eles desenvolveram um ciclo a cada 19 anos, que considerava 235 luas, né? Que corresponderia aí a 12 anos de 12 meses, né? E 7 anos com 13, para poder equilibrar a quantidade de dias também, tá? E eles organizavam as estações, né? De acordo com as constelações que estavam mais brilhantes no céu em determinada época, tá? E aí tem, né, aqui a gente tem uma relação de cada, só por curiosidade, né, de cada estação do ano e a constelação que fica mais evidente no céu, tá? Então, por exemplo, na primavera é a constelação do dragão azul do leste, né, no inverno tartaruga negra do norte, tigre branco do oeste no outono e pássaro vermelho do sul no verão, tá? Então, ela corresponde, né, essas constelações chinesas aqui correspondem com partes das constelações que a gente vê como é que é o nome? Esqueci. Dos signos, né? Que tem a ver até com o que se usa na astrologia, né? Que é diferente de astronomia, tá? Para os chineses é muito importante a questão dos animais, né, gente? Vocês sabem que os anos chineses, cada ano é um animal, né? Então, para eles, essa questão, esse vínculo com a natureza, de uma forma geral, é muito importante, né? E ela é muito valorizada, né? Por isso que a gente vê aqui no nome das constelações até dos anos, aparece inevitavelmente o nome de animais, né? E até de figuras aí que são mitológicas, né? Então, depois a gente tem os indígenas, né? Que também contribuíram bastante para isso, inclusive os indígenas que habitavam aqui a nossa região, né? Que são os verdadeiros donos da nossa terra, digamos assim, né? Então, os indígenas brasileiros, principalmente o povo tupi-guarani, eles utilizavam métodos de observação também, né? Para poder relacionar o movimento do Sol, da Lua, das constelações e todos os fenômenos que aconteciam ao longo do ano, dos períodos, né? E para poder regular também plantação, poder saber sobre colheita, caça, pesca, né? Então, era um guia também para determinar épocas de festas religiosas, né, e de rituais, tá? Então, é bastante importante o conhecimento que eles desenvolveram, tá? E aqui também vai aparecer os animais, né? A cultura indígena também valoriza muito os animais. Então, por exemplo, essa constelação, né, que faz parte da constelação de Escorpião, é chamada de constelação de Ema, né? Porque parece realmente uma ema, né? Ligando aí as estrelas como pontinhos, acaba formando essa imagem. Tá? Tranquilo até aí? Alguma dúvida? Não? Então, sobre padronização, Não. tá? Então, como que se dá a padronização, né, do céu? Porque, como vocês viram ali, cada cultura, né, cada povo vai interpretar o que observa de um jeito, só que a gente precisa ter uma linguagem única, porque senão cada um vai estar falando uma coisa e ninguém se entende, né? Então, para que a ciência ela possa se desenvolver, a gente tem que padronizar. A gente já vem estudando isso ao longo da química, né? Lembram lá da IUPAC? Que a gente viu, né? A IUPAC é o órgão que regulamenta a notação em relação à química, né? E a representação dos elementos. Aqui, na astronomia, a gente vai ter também uma união internacional para regulamentar, né? Então, o estudo do céu, ele é padronizado, digamos assim, né? As constelações são padronizadas, então isso foi necessário para que os estudos avançassem, porque senão cada um que olha para o céu e vê uma imagem diferente e dá um nome diferente, né? E publica isso, daqui a pouco ninguém mais sabe do que está sendo falado, ninguém mais sabe de que estrela está sendo falada. Então a gente precisa sempre buscar padrões, né? Para que o nosso conhecimento possa avançar, né? Para que a gente possa contribuir um com o conhecimento do outro, né? E a gente não ficar circundando, né, ou parado em torno de um mesmo elemento, achando que são coisas diferentes, né, enquanto já se tem mais conhecimento sobre ele. Então, a União Astronômica Internacional, ela surgiu em 1930, né, na década de 30, e ela dividiu o céu em 88 constelações, tá? Então, oficialmente, a gente tem 88 constelações regulamentadas e registradas, tá? E cada uma dessas constelações, obviamente, é composta por uma área
delimitada no céu. Então, eles mapearam o céu. Tá? Então, o nosso céu está mapeado e essas 88 constelações são conhecidas, já tem nome, né? Cada uma das estrelas tem nome, as constelações são batizadas e se usa, geralmente, os nomes em latim, tá? De novo, aí a gente aproveita uma nomenclatura antiga, né? Mais padronizada agora, tá? Então, a gente não pode sair inventando o nome para a estrela, né? As estrelas já estão mapeadas, o céu já é conhecido e a gente, claro, tem que avançar no conhecimento sobre elas, mas sabendo, né, de forma universal, né, então no mundo inteiro, quando se fala o nome de uma estrela, a gente sabe de qual estrela está sendo falada, tá? Estrela ou outros astros, né? Então, tem alguns que a gente observa que são inclusive planetas, né, não são estrelas, tá? Então, desse jeito, né, se a gente tiver um planeta, uma estrela, uma galáxia, qualquer elemento novo que apareça, né, a gente primeiro tem que verificar se ele já não está mapeado, né, para poder determinar se ele é realmente novo ou não. Então, só para vocês terem uma ideia, ó, aqui tem um recorte, né, de um mapa, né, e a gente tem, ó, vários elementos aí, então, representando aqui, né, o vermelho é o símbolo para a galáxia, um aglomerado de estrela, uma nebulosa, uma estrela mesmo, e uma estrela de brilho variável, são os pontos em branco. Que eu nem sei se tem algum aqui, acho que não. Não consigo ver nenhum. Tá? Então, esses mapas são importantes para que a gente possa entender melhor como está organizado o céu, tá? Então, essa união astronômica, né, ela já existia desde a década aí, praticamente década de 20, né? E só em 1930, então 10 anos depois, 11, né, anos depois, é que a gente teve essa padronização para que todo mundo estivesse falando da mesma coisa, tá? E o desenho, né? A gente sempre tem a ideia da constelação por desenhos, né? Igual aqui, né? Essa constelação aqui, constelação de Ema. As estrelas formam a constelação. O desenho que elas formam é chamado de asterismo, tá? Então, se vocês verem essa palavrinha aí, tá? Esse desenho é chamado, então, de asterismo, tá? Então, a constelação não é o desenho em si. A constelação é o conjunto de estrelas, tá? Mas aí, o desenho que forma é asterismo. Claro que no nosso dia a dia a gente acaba não usando esse termo técnico, né? Mas só para vocês saberem, né? Então, por exemplo, a gente fala constelação de Escorpião. Não é a constelação, é um asterismo, tá? A constelação é o conjunto de estrelas que forma aquele asterismo ali, tá? Então, aqui tem definição, né? Ó, asterismo é um conjunto de pontos do céu que unidos de forma imaginária, claro, né, gente? Porque as imagens que a gente vê são coisas que a gente criou, né? As estrelas não estão ali posicionadas para formar uma imagem. A gente é que relaciona, né, a ligação entre elas como uma possível imagem de algo que a gente conhece, né? Isso até para facilitar o estudo. Mas, de fato, são estrelas isoladas, né? E, então, a constelação é a região delimitada, né, por linhas que vai compreender esse asterismo e outros planetas, cometas, né, outros astros que vão estar aí no céu, tá? Então, a constelação vai ser o conjunto de todos os astros ali, independente, né, desse desenho que está sendo formado, tá? Professora, Oi, Gabriel. Então quer dizer que o asterismo e as constelações estão juntas? Sim, o asterismo ele é constituído pelas constelações, né? A constelação ela acaba fazendo parte do asterismo, só que o asterismo é uma representação, né? A gente representa uma forma ligando as estrelas que estão naquela constelação, só que a constelação vai além do asterismo, né? Tá? Então, a gente poderia dizer que a constelação inclui o asterismo, tá? Só que a constelação ela não é só o desenho, né? Porque na constelação a gente vai incluir também outros astros que estão ali naquela região, naquele recorte do céu, tá? A constelação seria algo mais amplo, tá? E o asterismo seria uma representação das estrelas apenas que estão compondo essa região. Ficou mais claro? Então, o que a gente tem, né, em relação a essas observações que eram feitas já desde a antiguidade, tá? O Tales de Mileto, vocês já devem ter ouvido falar dele, principalmente na matemática, né? Ele era filósofo, astrônomo, engenheiro, matemático. Esses caras aí, eles eram multitarefa, né? Porque até naquela época não existia a diferenciação em áreas como a gente tem hoje, né? O conhecimento, ele era
desenvolvido como um todo. Hoje em dia que a gente fragmentou para poder aprofundar e poder facilitar o estudo, né? Mas eles acabavam se interessando e se dedicando por várias áreas aí, né? Então, ele foi o primeiro que conseguiu explicar um eclipse solar, né? Porque ele detectou que a Lua, na verdade, ela era iluminada pelo Sol, né? A Lua, ela não é uma fonte de luz. Lembra que a gente estudou ali na óptica, né? Que a Lua, ela é uma fonte secundária, né? Não uma fonte primária. Então, a Lua, ela reflete a luz do Sol, tá? E aí, quando ele percebeu isso, ele conseguiu explicar como que se dava um eclipse solar, tá? E a gente teve também um outro filósofo e matemático, né? Geógrafo político, era um outro cara aí multitarefas, né? Que foi o Anaximandro, também viveu aí alguns séculos antes de Cristo, e ele considerava a Terra como um cilindro, né? E a parte que o homem vivia era uma das faces desse cilindro. Então ele tinha um entendimento do globo terrestre um pouco diferente. E para ele o universo era constituído de fogo, né? E a luz vinha através de buracos na esfera celeste, né? E era isso que formava as estrelas e o Sol. É como se a gente tivesse uma rede ou uma tela, né? E cada feixe de luz seria resultado de uma parte dessa iluminação que estivesse passando, né? Como se a parte escura do universo, né? Do céu, fosse um bloqueio e só alguns feixes de luz passassem, né? Era uma outra maneira de entender aí, né, gente? Mas olha o tempo que era isso atrás, né? E teve também o Anaximenes de Mileto, né? Vocês devem saber que esses nomes aí, né? Da Vinci, de Mileto, né? Esses caras é em relação à região onde eles viviam, né? Então, o Anaximenes também era da mesma região que o Tales, né? Eles viveram numa época... Eles compartilharam uma certa época aí, né? Porque aqui os anos são correspondentes. Mas ele era mais velho até do que o Tales de Mileto, ele veio antes, né? E ele era um filósofo grego, então... E ele acreditava que a Terra era plana, tá? E era em forma de disco e que flutuava no ar. E as estrelas seriam bolas de fogo no céu, né? Então, tinha vários entendimentos aí. Até que a gente chega no Aristóteles, né? Então, Aristóteles está mais perto aí da nossa época, né? 300 anos, mais ou menos, antes de Cristo. E vocês já devem ter ouvido falar dele aí nas aulas do Enaldo, né? E ele foi um filósofo grego e ele utilizou relações geométricas. Aí aqui entrou muita matemática, né? A astronomia, ela tem muita matemática, tá? Então, os astrônomos, eles se aproveitam dos conhecimentos matemáticos para poder fazer cálculos e previsões em relação aos conhecimentos. Porque, como tudo que a gente tem é muito distante, né, gente? É tudo muito longe, não tem nada palpável, né, no universo. Então, a gente tem que tentar buscar relações com o que a gente conhece e prever o que seria aquele fenômeno que está mais distante, que a gente não tem como verificar de perto, né? Então, através dos cálculos, se consegue chegar nessas previsões, né? E nessas ideias de como que as coisas devem funcionar, tá? Então, ele utilizou relações geométricas, né, e aritméticas para explicar a relação da Terra com o universo, e ele separou tudo, né, em duas regiões principais. Uma que era a Terra, onde existiam imperfeições, já que aqui tem os seres humanos, né? E a parte celeste seria relacionada a algo mais divino, né? Porque teria relação com uma perfeição geométrica e as coisas eram eternas, né? Então, por ser algo também não palpável, né? Tinha essa ideia aí. E nessa época aí se conhecia sete corpos, né? Que não se tinha ainda muito conhecimento do que eles eram, né? Mas era basicamente o Sol e a Lua e alguns planetas, né? Os mais próximos da gente aí, de Mercúrio até Saturno, tá? E para ele a Terra era uma esfera. E isso iria explicar a sombra que o planeta fazia na Lua num eclipse, né? Então aí a gente já tinha essa ideia da Terra como esfera, tá? E ele apresentou um modelo, né, que a Terra estava situada no centro de circunferências, né? Então a gente tinha uma ideia de organização do planeta um pouco diferente. A Terra estava no centro, né? E esses planetas iriam realizar então um movimento que fazia parte da sua trajetória. Então era um movimento, né, proposto que era diferente do modelo que a gente tem hoje para o Sistema Solar, com o Sol no centro do universo, né? Depois tiveram outros caras aí, tá? Tem o Hiparco, que desenvolveu um modelo que era chamado de excêntrico, né? Porque ele colocou a Terra no centro do modelo... Ele tirou, né, a Terra do centro do modelo geocêntrico
E esse modelo já representava um momento de perigeu e o de apogeu, né? Que aqui seriam os solstícios, né? Que é quando a Terra está mais próxima ou mais afastada do Sol, tá? O que mais? O Ptolomeu também foi importante, tá? Então aqui a gente tem uma representação, né, do modelo proposto pelo Ptolomeu. Então tem essa ideia de que os planetas iriam estar circundando também a Terra, porque aqui a gente está falando do modelo geocêntrico, né, gente? Demorou um pouco para a gente botar o Sol no centro. E isso tem a ver também, vocês devem ter visto isso ano passado, tem a ver com a questão da interferência da religião, né? Porque se o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, né? E seria o auge, o ápice da criação, ele é a criatura mais importante do universo, né? E se ele é a criatura mais importante do universo, com certeza o local onde ele mora deve ser o centro do universo, concordam? Então, a Terra, até aí, ela era colocada como o centro do universo, né? Então, o sistema todo giraria em torno da Terra, né? Tudo girando em torno do nosso umbigo. E aí, depois é que a gente teve conhecimento, né? Um pouco mais detalhado, e essas ideias foram sendo rebatidas, né? E se comprovou que não é assim que funciona, né? Então, depois teve o Nicolau Copérnico, né? Que não concordava com isso, né, e propôs outras ideias, que daí começaram a ir contra a igreja, e daí a gente tem toda uma outra questão política e religiosa aí que fez muita gente perder a cabeça, literalmente, né. E aí a gente chega nos modelos que vocês devem ter estudado ano passado, provavelmente, né? Que é um modelo do Giordano Bruno, do Tycho Brahe, do Kepler, né? Vocês devem ter visto as leis de Kepler. Viram, né? Isso ano passado? Sim. Tá? Sim, professor. Então, vocês sabem do que nós estamos falando aqui, né? Tem a ver com essa transformação do conhecimento que a gente veio tendo, né? Ao longo de todos esses séculos aí. Tá? Vocês estão com o livro? Sim. Sim. Tá, então vamos Sim. trabalhar Eu sim, mas os outros eu não sei. nesses minutos que nos restam. Vamos trabalhar um pouquinho no livro. Então, gente, vamos fazer a última para a gente finalizar, que já está chegando o nosso horário também. Daí eu já libero vocês. A 4, né? Vimos que a observação dos céus influenciou diversas culturas e listamos aí os babilônicos, os incas, os chineses, os indígenas, né? Que foi o que a gente viu na aula de hoje. Pesquise algum povo ou comunidade não citados no material e investigue o conhecimento deles sobre o céu e como isso influenciava a medida de tempo, a agricultura, os rituais. Então, meus queridos, isso aí é o primeiro pontinho do terceiro bimestre, tá? Vocês vão fazer essa pesquisa e vocês podem me enviar até semana que vem.